Olá pessoal, boa noite a todos. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Estamos aqui para falar da nossa série O Brilho da Humildade. A terceira e última parte nós vamos falar aqui hoje. É um prazer estar aqui partilhando a palavra de Deus com você, lendo as Escrituras para que você tenha conhecimento. Porque a fé, ela é alimentada pelo ouvir a palavra de Deus. A nossa comunhão com Deus, ela é fortalecida quando nós lemos a palavra de Deus e tomamos conhecimento daquilo que Jesus ensinou. É muito importante que você tenha essa visão de querer conhecer mais de Deus, de querer conhecer mais das Escrituras, de saber mais com detalhes, investir, gastar o seu tempo. Não é? A gente às vezes passa o dia inteiro, e às vezes você, ou as pessoas, elas poderiam dedicar mais tempo para entender mais aquilo que Jesus deixou para que a gente pudesse ter uma vida espiritual de qualidade. Mas sempre aparecem distrações, coisas, situações que nos impedem de obter esse conhecimento. O conhecimento é importante, porque eu não posso colocar em prática aquilo que eu não conheço. E é por isso que a gente está aqui, justamente a gente tem feito séries, tem abordado temas importantes, acredito eu, para a sua vida espiritual. E se você investir na palavra, pode ter certeza que a sua vida espiritual, a sua proximidade de Deus estarão em alta. Essa é a verdade. A minha vida espiritual tem que estar bem. Em relação à minha proximidade de Deus, eu tenho que estar perto de Deus. Deus quer que eu esteja perto dele. E se nós não investimos nisso, a tendência é que a gente fique longe de Deus. E você já aprendeu aqui, nessas duas primeiras partes que nós já fizemos, que aqueles que estão longe de Deus são aqueles que manifestam orgulho dentro de si. Não é verdade? Voltando à primeira palavra que diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, a gente já falou aqui que Deus ele trata o humilde de uma forma e o soberbo de outra forma. E nós temos que nos inclinar para a humildade, já que o nosso eu, que o nosso ego quer nos levar a ser pessoas orgulhosas. E você sabe que a gente já falou isso. O orgulhoso não ouve, o orgulhoso sempre quer estar certo, o orgulhoso tem mania de julgar as outras pessoas, o orgulhoso ele se acha melhor do que os demais e nós temos que tomar cuidado com isso. Muito bem, hoje eu vou entrar um pouquinho, na questão da hipocrisia, porque geralmente, a pessoa, quando ela é muito orgulhosa, geralmente ela tende a ser hipócrita, tá? Ela tende a ser hipócrita. E o hipócrita é aquele que finge ser algo que não é. É aquele que finge fazer algo diante de todos que não faz. Ou seja, para todo mundo ele está fazendo, mas na verdade, ele não faz. Para todo mundo ele é, mas na verdade, ele não é. Então esse é o hipócrita, né? O hipócrita, eu posso dizer que ele é o fingido. É aquele que quer mostrar para todo mundo que é alguma coisa e não é. E isso é uma característica do orgulhoso, né? Porque o orgulhoso fala muito. Lembra que a gente falou sobre o pecar no falar? O orgulhoso, ele fala muito. Ele fala que ele fala que faz, ele fala que acontece. E no fundo, ele não é tudo aquilo que fala. Ele não é tudo aquilo que diz. Não é verdade? Então a gente tem que observar o que Jesus falou com respeito a esse tipo de pessoas, né? Então ele se referiu, ele começou aqui uma denúncia
Primeiro ele falou com os discípulos e com a multidão, com as pessoas que estavam ali dispostas a aprender a verdade. Por quê? Porque as pessoas que iam ao templo, elas tinham uma coisa no coração, elas eram sinceras. Por exemplo, as pessoas que vão nas igrejas nos dias de hoje, a pessoa quando ela diz assim, poxa, eu tenho que buscar uma igreja, eu tenho que buscar Deus, eu tenho... Quando uma pessoa chega ao ponto de pensar e querer ir na igreja, a intenção dessa pessoa é buscar Deus, ela quer ir na igreja, porque ela ouviu falar que na igreja se prega a palavra de Deus, que quando ela vai na igreja, ela recebe os ensinamentos, quando ela vai na igreja, ela recebe orações, não é verdade? Que na igreja existe ali servos de Deus que libertam, que curam no nome, tudo isso, que fazem as obras que Jesus fez, e até maiores, no nome de Jesus. Quando um ser humano chega ao ponto de dizer, seja ele rico ou pobre, ele fala assim, eu vou na igreja, ele está dizendo dentro dele assim, poxa, eu quero me aproximar de Deus. Então, quando a Bíblia fala no livro de Mateus, capítulo 23, no versículo 1, que diz assim, então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, ou seja, ele estava ali, onde estavam ali a multidão, os discípulos, e também estavam ali os fariseus. Né? A multidão ia no templo para fazer suas orações, para apresentar suas ofertas, para apresentar os seus sacrifícios, ou seja, as pessoas iam ali com a intenção de se aproximar de Deus, de ter os seus pecados perdoados, de restaurar sua comunhão com Deus, ou seja, havia sinceridade nas pessoas. Como eu acredito que hoje, aquelas pessoas que dizem, que pensaram um dia assim, poxa, eu vou na igreja, eu vou me aproximar, eu vou a um lugar para buscar a Deus. Essa pessoa, ela está indo naquele lugar para buscar a Deus. Mas Jesus, quando ele começou essa denúncia, ele começou a denunciar aqueles, e a gente vai falar mais sobre isso depois, porque é um tema muito, muito complexo, tá? E a gente não quer aqui estar apontando o dedo para ninguém, para nenhuma igreja, para nenhuma pessoa, mas a gente tem que entender o que acontecia no passado é o mesmo que está acontecendo nos dias de hoje. É a mesma coisa. A hipocrisia tem estado instalada dentro da igreja. Da igreja, ou seja, dos lugares aonde supostamente se falam de Deus, aonde supostamente mostram uma imagem de Deus, uma imagem religiosa. Isso aqui é muito profundo, muito forte. Então, Jesus, ele falou aos discípulos. Se você for ver no livro de Mateus, no capítulo 23, do 1 ao 12, Jesus deu um alerta para que os discípulos e para que a multidão usasse a cabeça. Porque as pessoas estavam cegas, as pessoas estavam enganadas. As pessoas estavam, por exemplo, é como se o ensino, depois eu vou falar para você, a estas pessoas fosse ocultado. E elas não estavam entrando no lugar que elas tinham que entrar. Por isso que Jesus falou assim para eles, vocês não entram no céu, vocês não entram no reino dos céus e nem deixam os homens entrarem. Então vamos a esse alerta. Vamos ver o que Jesus falou com respeito a esses homens aqui, que no meu ponto de vista representam os homens mais orgulhosos que existiram na Terra, principalmente na época de Jesus, porque eles tiveram a grande oportunidade de se arrepender, de se reconhecer os seus erros, mas pelo contrário, eles não se arrependeram. Eles ignoravam os sinais de Deus, ignoravam que Jesus era o Messias, rejeitavam os ensinos de Jesus para conspirar contra Jesus e para acusar o Senhor Jesus, que lhes falava a verdade. E lhes falava a verdade na cara. E isso acontece
quando você confronta alguém que está fazendo algo errado e você fala a verdade na cara dessa pessoa, pode acontecer duas coisas. Primeiro, essa pessoa vai amar você e vai se arrepender dos seus pecados. E vai dizer, poxa, você tem razão, eu estou errado. Que para mim é a coisa mais linda que pode existir no cristianismo, ou do caráter humano, que é o reconhecer as suas falhas e os seus erros. Não é verdade? Mas pode acontecer também de você confrontar uma pessoa que está fazendo errado, que está fazendo a coisa errada, e você confrontar aquela pessoa e ela passar a ser a sua maior inimiga. Por isso que está escrito, repreenda o justo e ele se tornará seu amigo. Agora, repreenda o insensato e ele vai ser o seu maior inimigo. Então, quando Jesus confrontou os fariseus e todas as coisas erradas que eles faziam, porque além de não pregar as escrituras, ensinar as escrituras como tinha que ser para o povo, eles colocaram doutrinas e colocaram coisas que não tinha nada a ver com aquilo que Deus ensinava. Eles faziam uso da sua autoridade, da sua liderança, para explorar as pessoas, para defraudar as pessoas, para se aproveitar das pessoas. Eles exigiam respeito, gostavam de ser chamados de mestres, gostavam dos aplausos das pessoas. Eles queriam que, quando eles passassem, que as pessoas curvassem a cabeça. Eles queriam que as pessoas vissem a eles, como se eles fossem muito santos e como se eles tivessem uma moral elevada, ao ponto de se achar no direito de se considerarem santos e sem pecados e julgar as pessoas e falar coisas das pessoas. Depois a gente vai ler aqui, no outro dia, o que Jesus falou para eles. Mas hoje eu vou falar para você o que Jesus falou desses orgulhosos para as pessoas, porque a intenção do Senhor Jesus era abrir os olhos das pessoas, para que elas despertassem e pensassem por si mesmas, para que elas olhassem para si e saíssem da cegueira espiritual. Porque depois, preste atenção no que eu vou falar para você. Se eu, por exemplo, imagina que eu sou líder de uma igreja. Vou falar eu, porque para ninguém falar que eu estou falando nada, eu estou pregando a palavra de Deus. Eu sou líder de uma igreja. E eu começo a misturar e pregar a palavra de Deus para você e também inserir coisas e ensinar você de uma forma errada. Então, se eu ensinar errado, Deus vai me punir. Não tenha dúvida disso. Eu vou sofrer condenação por parte de Deus. Mas você também vai pagar por isso, porque você não vai ser inocente. Por quê? Porque todos nós temos acesso às Escrituras. Todos nós, Jesus deixou as instruções através dos evangelhos para que a gente venha praticar a palavra de Deus e não ser enganado por ninguém. Por isso que nós temos que analisar as Escrituras. Mas o que acontece com as pessoas? As pessoas, por não querer se interessar pela palavra de Deus, elas acabam sendo mais fiéis às doutrinas e às tradições e a um monte de coisa do que propriamente a palavra de Deus. Essa é a verdade. Por isso que as igrejas evangélicas, cristãs, hoje, etc., estão cheias de invenções. Eu estava lendo hoje mesmo, o apóstolo Paulo estava falando assim, que a gente não pode esquecer da simplicidade de Cristo, ou seja, daquilo que Jesus ensinou. Então, esse problema de colocar uma doutrina que acaba mudando completamente o sentido da palavra de Deus, isso já é coisa antiga. Isso já é coisa desde a época apostólica dos discípulos.
Essa é a verdade. E a gente tem que estar atento ao que Jesus falou. Então vamos lá. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 23. Então eu vou falar aqui, essa primeira parte, daquilo que Jesus falou para os discípulos e para a multidão que estava ali. Foi uma denúncia. Jesus começou a falar publicamente. Publicamente. Tem coisas que Jesus falou em particular, só para os discípulos. Mas isso aqui foi uma coisa pública, como uma denúncia. Sabe quando você vê alguém fazendo alguma coisa errada e aquela coisa errada está levando muita gente para o inferno? Foi isso que Jesus viu. Viu que eles estavam fazendo as coisas erradas e que aquelas coisas erradas estavam levando as pessoas a praticar uma fé errada. A exemplo, quando Jesus entrou no templo e pegou o chicote e derrubou as mesas, porque eles vendiam os animais ali na porta do templo e fizeram da casa de Deus uma casa de comércio. Uma casa de comércio, e os fariseus permitiam aquilo ali, os falsos sacerdotes permitiam aquilo ali. O que Jesus fez? Jesus foi lá e bum, que jogou tudo, fez um alvoroço tremendo. Por quê? Porque aquilo ali era errado. Até o que estava escrito nas escrituras, no caso, o povo estava fazendo de uma forma errada. Então Jesus, vendo tudo isso, Jesus condenou a atitude deles, e não só condenou, mas denunciou publicamente. E é isso que ele fez. E foi odiado por isso. E foi perseguido por isso. Foi odiado por isso. Essa é a verdade. Está escrito assim. Vamos lá. Você quer ouvir a verdade? Então vamos lá. Vamos entender aqui. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Tá? Eles tinham um título, eles tinham um lugar de destaque. Eles tinham um lugar de destaque nas sinagogas, né? Nos lugares, porque, por exemplo, existiam as sinagogas, que eram os lugares aonde se lia as escrituras, aonde se falava das escrituras. Muito bem, na cadeira de Moisés. Então, os fariseus, eles tinham um lugar de destaque. Todas as coisas, pois, que vos disserem, que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Então, a primeira coisa que acontecia com aqueles homens era o dizer, o pregar, o falar das escrituras, mandar as pessoas observarem, mas eles mesmos não faziam. Eles mesmos não praticavam. Sabe? Aí voltando aqui, é aquele pastor, um exemplo, não é um exemplo. É aquele líder, aquele pastor que fala para você evangelizar, mas ele não evangeliza. Ele fala para você ser humilde e ele é orgulhoso. Ele fala para você ser honesto e ele é desonesto. Ele fala para você ser verdadeiro e ele é mentiroso. E as pessoas observam. Ele fala para você ser fiel e ele é infiel. Então, o que mais existe hoje são pessoas que anunciam o evangelho, mas vivem uma vida errada. Vivem uma conduta errada. Eles querem mostrar para todo mundo que são santos, né? Gostam de ser chamados de senhor pastor, senhor bispo, senhor apóstolo, gostam do respeito dos outros, mas eles mesmos, eles não têm a humildade para praticar a palavra de Deus, porque só pratica a palavra de Deus quem é humilde.
Só ouve, por exemplo, quando você vê um homem de Deus, um líder, um servo, que fala de Jesus e pratica na sua vida. Então você vê o brilho da humildade nele, né? Mas quando a gente vê aquelas pessoas que não fazem isso, a gente vê a escuridão do orgulho, a escuridão do orgulho. Então Jesus começou a denunciar. E a primeira coisa que Jesus falou é: eles fazem, olha aqui, ó, eles dizem e não fazem. Olha só que forte. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, ou seja, e os põe aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com seu dedo querem movê-lo. Eles mandam as pessoas fazerem coisas difíceis. Olha, faça jejuns assim. Você tem que jejuar. Olha, você tem que fazer jejum para estar perto de Deus, porque não sei o que, não sei o que lá. Mas ele mesmo não faz um jejum. Ó, você tem que dar a sua oferta, você tem que dar sacrifícios, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Ou seja, ele põe sobre as pessoas coisas segundo a sua doutrina, tá? Não é segundo a palavra de Deus, não. O fardo que eles põem é segundo a sua doutrina, segundo o que ele acha. E quer que as pessoas façam o que ele diz porque ele tem um título religioso, porque ele tem uma posição. Olha só, coloca fardo pesado. Por exemplo, presta atenção. Se você busca a Deus em um determinado lugar e você se sente infeliz por cumprir as obrigações que te impõem naquele lugar, você se sente como se carregasse um fardo pesado, se sente pressionado, coagido, você se sente até mal, né? Então, você tem que reavaliar, você tem que olhar para dentro de si e buscar investigar, conhecer a palavra de Deus, para que você veja se você realmente, se nesse lugar que você está, se ali está anunciando verdadeiramente a palavra de Deus, ou se ali você não está sendo guiado por um fariseu, por um cego. Porque olha só o que Jesus chamou o fariseu. Olha só. Eu já vou continuar aqui. Eu estava anotando aqui. Jesus chamou os fariseus, esse tipo de gente, 7 vezes de hipócrita. 7 vezes Jesus os chamou de hipócrita. Depois chamou assim, a segunda vez. Primeiro ele falou hipócrita várias vezes. 7 vezes. Depois disse condutores de cegos. Condutores de cegos. Eles que tinham a obrigação de abrir os olhos das pessoas para a verdade, eles preferiam ter as pessoas cegas e guiar as pessoas fora daquilo que o próprio Deus ensinava. Segundo, insensatos. Jesus também chamou eles de insensatos. Logo também ele chamou eles de cegos, porque fechavam os olhos para a verdade. Depois chamou eles também de filhos do inferno. Que ele falou assim, olha, os teus discípulos, aqueles que vocês colocam dentro da vossa religião, são 2 vezes, né? Como ele falou aqui, deixa eu ver aqui. Quando ele falou filhos do inferno, deixa eu ver aqui para não falar errado para você. Aqui, ó. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Quer dizer, para trazer pessoas para se converter à religião deles. E depois de o terdes feito, fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Eles já eram filhos do inferno. E aqueles que eles ensinavam essa falsa doutrina, que eles ensinavam de uma forma errada, eram 2 vezes filhos do inferno pior do que ele. Tá vendo? O perigo de você aprender as coisas erradas. Volto a dizer o que Paulo disse. Não fujamos da simplicidade do Evangelho, daquilo que Jesus Cristo ensinou. Graças a Deus. Eu procuro ficar assim, ó, como diz lá no Brasil, né? Só no meu feijãozinho com arroz.
que me mantém forte. Eu procuro me basear aqui no Evangelho, porque hoje existe aí uma disputa tremenda sobre quem sabe mais a Bíblia, sobre quem conhece mais das Escrituras. As pessoas querem até adivinhar o que tinha na cabeça de Jesus, ou seja, as pessoas, os estudiosos, que a Bíblia fala que existiam os estudiosos, que eram os doutores da lei. Hoje tem os doutores da Bíblia, que as pessoas que se acham superiores por ter um amplo conhecimento. Eu prefiro ficar na simplicidade do Evangelho. Por que eu vou complicar a simplicidade do Evangelho? Mas Jesus, na sua simplicidade, denunciou o que era errado. Denunciou o que era errado. E você que tem que olhar. Ah, bispo, isso é ter maus olhos. Não, não é ter maus olhos. Maus olhos é outra coisa. Agora, se eu olhar e eu ver que realmente nesse lugar A, B ou C, a palavra de Deus está sendo ensinada de uma forma errada, eu tenho que tomar uma providência. Porque se eu aprendo errado, pode ter certeza, se aquele ali está errado, segundo o que Jesus falou, eu estou 2 vezes mais errado do que ele. Porque eu tenho a capacidade de ver, de analisar o que está sendo ensinado, de comparar com a palavra de Deus e ver se realmente eu estou praticando aquilo que me é ensinado. Aquilo que a palavra de Deus ensina. Então Jesus chama eles de serpentes, de raça de víboras, de loucos. Olha só quanta coisa Jesus chamou os hipócritas, os fariseus. Tá? Eu estou querendo aqui só mostrar para você. No versículo 5 diz assim: e fazem todas as obras, porque os fariseus eles estavam no meio do povo, eles estavam ali perto das pessoas. Mas eles não estavam perto das pessoas porque queriam ajudá-las. Eles estavam perto das pessoas, primeiro, para ser aplaudido por elas, e segundo, para se aproveitar delas. Né? Por isso que Jesus fala que eles exploravam as viúvas e os órfãos e os pobres. Isso aqui é muito forte. E diz assim, olha só, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, né? Filactérios é aquela coisa, aquele objeto que era uma fita que se enrolava no braço. Você já deve ter visto aquele judeu com a caixinha assim, onde leva as escrituras ali, e eles fazem orações com aqueles filactérios. É aquela coisinha, né? Depois você bota no YouTube aí, ou na internet, você pesquisa o que é filactério, que você vai ver até logo a imagem para você ter conhecimento disso. E alargam a franja das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Você vê que eles se preocupavam em mostrar para as pessoas uma aparência, o exterior. Eles amavam os primeiros lugares. Jesus deu um ensino com respeito a isso, né? Ele falou que quando a gente chegar num lugar, né, para não se sentar na primeira cadeira, que sentássemos na última, né? Porque ficaria muito feio o dono daquele lugar chegar e mandar aquele que se sentou na primeira cadeira levantar para vir alguém mais importante do que ele sentar ali. E seria vergonhoso ele se sentar ali. Mas aquele que sentou na última, se chamasse para frente, esse seria honrado. Ou seja, mas eles não. Eles amavam os primeiros lugares. Eles queriam ser tratados como semideuses, que é o que acontece hoje. Os líderes religiosos hoje são tratados como deuses nessa terra, como semideuses. Aonde chegam, eles querem ser gloriados, né? Eles querem receber as honras. Não é verdade? Uma coisa é a gente respeitar o nosso pastor, o nosso bispo, o nosso líder.
Isso existe uma hierarquia. A gente respeita. A gente respeita o pastor, o bispo, o diácono, aquele a quem foi confiada uma autoridade espiritual. Mas o comportamento desse pastor gera admiração. Quando ele é humilde, gera admiração naqueles que são membros da sua igreja. E porque ele tem esse comportamento humilde, é natural que aquelas ovelhas que estão sendo cuidadas por aquele pastor tenham uma admiração. Mas jamais essas pessoas endeusam esse pastor. Endeusam eles, tratam eles como se eles fossem deuses, ao ponto do pastor na igreja, do bispo, seja lá o que for, do apóstolo, ser tratado com mais respeito que o próprio Senhor Jesus. E isso acontece. Isso acontece. Então Jesus estava ensinando a humildade. Jesus estava ensinando ali as pessoas. Jesus lavou os pés dos discípulos. Olha só, o Filho de Deus preparou água, uma bacia, toalhas ali, lavou e secou os pés dos discípulos, demonstrando humildade, demonstrando que um líder devia sempre servir as pessoas com humildade. E não como se fosse uma estrela. Porque hoje em dia os pastores das igrejas parecem popstar, não é verdade? Parecem estrelas de cinema. Essa é a verdade. Aí eu pergunto para você, aonde está a humildade? Aonde está aquela palavra que João Batista disse? É necessário que Jesus cresça e que eu diminua. É necessário que Jesus venha crescer e eu venha diminuir. Será que isso tem se cumprido nos dias de hoje? Ou seja, o nome do Senhor Jesus, pelo humilde, ele sempre é engrandecido. Pelo orgulhoso, tem que estar o nome dele junto. Tem que estar o nome dele também. Tem que estar a foto dele, o nome dele. Ele tem que ser estrela. E os fariseus eram assim. Eles eram vistos como estrelas. Então Jesus denunciou eles. Falou para eles, vocês ficam aí fazendo orações, né? Vocês ficam todo enfeitados, com as suas batas, as suas vestes, com as franjas mais largas do que aquilo que foi orientado. Não é forte isso? Amam. Olha o detalhe, amam. Não é ocupam, amam os primeiros lugares. Ao ponto que se não sentar no primeiro lugar, fica incomodado. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras das sinagogas e as saudações nas praças e o serem chamados pelos homens de rabi, quer dizer, de mestres, né? Eles gostavam de ser chamados de mestre. Gostavam. Uma vez, eu lembro que uma senhora chamou... um pastor chamou outro pastor, assim, pelo nome. E esse pastor falou assim naquela altura, eu não quero que você me chame pelo nome, não. Me chama de pastor fulano. Porque ele tinha uma responsabilidade e ele exigia que o outro rapaz, que era pastor, e que era até um conhecido dele, que cresceram supostamente juntos ali, era um amigo entre aspas, né? Mas o outro, só porque subiu um pouquinho, exigia o outro que lhe chamasse de pastor. Tá vendo? Quer dizer, exigia, quer ser chamado de pastor, quer ser chamado de bispo, quer ser chamado de apóstolo, quer ser chamado disso ou daquilo. Não se esqueça que bispo, pastor, apóstolo são apenas títulos, nomes. Algumas igrejas você vê que tem apóstolos, outras têm bispos, outras têm pastores. Isso é só título, é só um nome, é só um nome. Bispo, pastor, apóstolo, tá? É um nome
para a organização da igreja. Tá certo? Dá o nome. A unção, o forte é a unção que está sendo derramada sobre aquele que faz a obra de Deus. A unção é o que importa, tá? A forma que, como assim a unção? A forma que Deus usa aquela pessoa. Às vezes a pessoa não tem título nenhum, mas a forma que Deus usa ela é tão extraordinária que ela fica feliz, que ela é grandiosamente usada por Deus. Enquanto aquele que tem título de apóstolo, Deus não faz nada através dele. Essa é a verdade. Vamos lá. Então eles amam, né, ser chamado de mestres. Vós, porém, Jesus disse, não sejais chamados rabi, porque um só é o vosso mestre. Jesus falando para os discípulos, ó, vocês não têm que ser chamados de mestre. Eu não quero que vocês sejam chamados de mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. E todos vós sois irmãos. Eu sou seu mestre, Jesus estava falando, e vocês são irmãos, irmãos em Cristo, irmãos uns do outro. E a ninguém na terra chameis vosso pai. Tá vendo? O pastor fulano, o bispo fulano é o nosso pai espiritual. Nada disso. É o meu pai na fé. Fulano, eu sou filho na fé do fulano. Eu não sou filho na fé de ninguém. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho do meu pai que está no céu. Às vezes são as palavras. Mas todo mundo fala isso lá na igreja. Aí você vai igual um bobo atrás de todo mundo? Não é porque todo mundo fala que eu vou falar. Não é porque todo mundo fala dessa maneira que eu vou dizer. Então, olha só. E a ninguém, Jesus disse, na terra chameis vosso pai, porque um só é o vosso pai, o qual estás nos céus. Então, nós temos a Deus como Pai e a Jesus como Senhor, como nosso Cristo, como aquele que morreu por nós, como aquele que entregou sua vida na cruz para que nós não fôssemos para o inferno, uma vez que nós venhamos crer nele. Por isso que você que não entregou sua vida para Jesus, você deve entregar. Você que não se arrependeu dos seus pecados, você tem que se arrepender. Você que ainda não tem praticado a palavra de Deus, você que está cego espiritualmente, e hoje Deus está abrindo seus olhos para que você entenda que eu devo buscar a Deus como Jesus ensinou e tomar cuidado com o fermento dos fariseus, com as coisas erradas que se põem em cima daquilo que Jesus ensinou. Deus está dando a chance para você de fazer a coisa certa. Aí, olha só, nem vos chameis mestres, porque um só é vosso mestre, que é o Cristo. Não me chame de mestre. Eu não tenho mestre humano. Eu não tenho mestre como um homem, como o meu mestre é Jesus. O meu pai é Deus. É o meu pai. Ele é o meu pai. Ele que colocou dentro de mim a fé. Sou grato por aqueles que um dia anunciaram a palavra de Deus e eu pude aprender da palavra através dessas pessoas. Mas sou grato. Posso ter uma admiração e podem ter o meu respeito. Mas exigir que eu chame de pai, exigir que eu chame de mestre, não. Pai é Deus. E mestre quem é? Fala aí. Vamos ver se você está prestando atenção ou se você está dormindo. Mestre é Jesus. Tá? Mestre é Jesus. Aí diz assim, o maior entre vós será o vosso servo. Então, aí Jesus estava falando assim, em vez de vocês se preocuparem em ser grande diante das pessoas, em vez de vocês se preocuparem em ser igual a esses fariseus que fazem tudo isso que eu acabei de falar para vocês, eu quero dizer para vocês que o maior vai ser aquele que serve.
vai ser aquele que serve o menor. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado. E o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Quem são aqueles que a si mesmo se exaltam? Eu sou de Deus. Eu sou um homem de Deus. Eu sou isso. Como no passado, seguramente, que deveria, né? Eu sou o sumo sacerdote. Eu sou fariseu. Eu sou um homem santo que cuido das leis de Deus. E etc e tal. Tá vendo? Então, o que se exalta, que é o orgulhoso, será humilhado. E o que se humilha, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Aí eu vou agora, isso aqui Jesus ensinando para os discípulos, para que eles não fizessem igual ao que os fariseus e escribas e dos doutores da lei estavam fazendo. Vocês têm que tomar cuidado, senão vocês podem ficar igual a eles. Então seja aqueles que servem. Sirva as pessoas, não se aproveitem delas. Ajude as pessoas, não explorem as pessoas. Fortaleçam a fé das pessoas, ensine a verdade. E não ensine aquilo que vocês acham. Eu tenho a Bíblia, eu posso ensinar a verdade. Aí Jesus, eu vou falar aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou falar aqui 3 A's aqui, tá? Para a gente finalizar. Aí Jesus diz assim no versículo 13. Jesus censurou eles, denunciou. Agora Jesus não estava falando com os discípulos, agora Jesus se dirigiu para eles. Jesus agora virou o canhão da palavra, da voz. Jesus não estava falando mais à multidão, agora Jesus estava falando para os fariseus. Disse assim: ai de vós, mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Você já aprendeu o que é hipócrita? É aquele que finge fazer e não faz. É aquele que finge ser e não é. Ele só tem uma capa, como Jesus falou aqui, ó. Porque fechais aos homens o reino dos céus. Fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, e nem deixais entrar aos que estão entrando. Sabe o que significa isso aqui? Eu estava perguntando, né? Por que Jesus falou? Por que Jesus falou que eles fecharam a porta do reino dos céus? Sabe qual era um dos maiores pecados deles? Eles ocultavam o conhecimento das pessoas. Eles ocultavam o conhecimento das Escrituras. Eles não ensinavam as pessoas direito. E você sabe que quando existe ausência do conhecimento da palavra dentro de você, por isso que eu falo, gente, lê a Bíblia, lê os evangelhos. Lê os evangelhos. A salvação, ela é por meio da fé na palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu tenho que ser atento à palavra. Então, eles ocultavam o conhecimento das pessoas. Por isso que o diabo não quer que você leia a Bíblia. Por isso que em muitas igrejas não se lê a Bíblia, não se estuda a Bíblia. Você vê que às vezes nem o pastor sabe a Bíblia direito. Ele já pega assim, de acordo com a doutrina ou com o sistema da igreja, ele pega um versículo, ele passa um propósito, ele passa uma campanha. Para pregar as palavras de uma campanha, ele sabe a história, ele só prega aquilo que lhe interessa. Aí você identifica o farisaísmo, né? Se é que eu posso falar assim, a hipocrisia. Eu não posso pregar apenas o que me interessa. Eu tenho que pregar aquilo que o Espírito Santo me mostra. Aquilo que vai salvar as pessoas, aquilo que vai colocar as pessoas a salvo. Mas se eu oculto de você o conhecimento, então eu estou querendo que você siga as minhas ideias e não as ideias do Senhor Jesus. E nós
temos que seguir as ideias do Senhor Jesus, aquilo que Jesus ensinou. Então, quando eles não deixavam as pessoas entrarem, é quando eles não pregavam a palavra de Deus como tem que ser. Eles não ensinavam as escrituras porque eles deveriam fazer isso. Ensinar as pessoas a se aproximarem de Deus. Mas quando eles se aproximavam, eles faziam outras coisas. Ai de vós, 14, escribas e fariseus, hipócritas, porque devorais a casa das viúvas. Devorais a casa das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ou seja, eles exploravam as viúvas. Sabe que as viúvas, a maioria das viúvas eram pobres, né? Porque o sustento dela era mínimo. Mas eles devoravam a casa das viúvas. Ou seja, se aproveitava da pobreza daquelas mulheres, da fraqueza, da situação que elas viviam, mas ainda assim eles não tinham misericórdia. Eles que tinham que ajudar, o que eles faziam? Eles devoravam a casa das viúvas, né? Com pretexto de fazer. Eu lembro que eu fui a Israel uma vez, e quando eu estava ali no muro das lamentações, eu fui fazer a minha oração, e eu lembro que chegou um homem assim, né, para fazer uma oração por mim. Eu achei até engraçado, porque primeiro eu não estava entendendo nada, porque por causa do idioma, né? E depois tinha uma pessoa comigo que falou assim, não, ele quer orar por você. Eu falei, tá bom, se quiser orar por mim. Aí orou. Quando ele orou, ele foi, estendeu a mão assim e falou assim, ó, agora me paga. Me paga. E pediu $10. Quer dizer, orou por mim, fez umas coisas não sei o que lá, não sei o que e tal. Ele estava com nunca me esqueço disso, com o filactério, né? Ele estava com aquela coisa ali, tinha uma roupa ali, era um judeu. Depois da oração, imediatamente, ele foi e me pediu $10. Eu não dei, né? Porque eu acho que a gente não pode cobrar por uma oração. E o homem ficou com raiva de mim, saiu dali com uma raiva tremenda, porque eu não dei os $10 pela oração. Isso aconteceu comigo em Israel, quando eu estive em Israel. Aí eu lembrei disso aqui, né? Porque, por exemplo, nós não podemos cobrar, a igreja não pode cobrar para curar, ou cobrar para libertar a pessoa. Não é verdade? A oferta que a pessoa dá tem que ser por gratidão, por amor. Porque as ofertas que nós damos na igreja tem que ser por gratidão, por amor. Quando a gente crê, graças a Deus, eu estou dando essa oferta aqui, porque eu creio que é dando que você recebe, mas muito mais, eu estou dando essa oferta aqui por gratidão, porque eu quero dar. Agora, quando as igrejas impõem as pessoas e colocam pessoas em uma situação que ela não pode dizer não, né? E faz com que a pessoa até se sinta mal se ela não der aquela oferta, porque isso acontece. A pessoa, por exemplo, a palavra é dada, as pregações são feitas de tal maneira que se a pessoa não der a oferta, ela se sente uma pecadora, ela se sente mal. Isso se chama constranger com a palavra, e isso está mal. Não está mal a pessoa dar oferta na igreja, não é mal ela pegar uma oferta e oferecer na igreja. Poxa, eu amo a obra de Deus, eu quero pegar essa oferta até de €1.000, seja de 100 mil euros, se você tem condição de pegar uma oferta e dar, e ajudar ali o pastor, seja quem for, a anunciar o evangelho, levar a palavra de Deus por esse mundo afora. Desde que isso parta de você e que seja feito por amor, por gratidão, por fé, mas que você jamais se sinta constrangido a fazer isso. Mas os fariseus não. Eles devoravam a casa das viúvas. Não se importavam com o estado daquela pessoa.
não se importavam com a condição daquelas pessoas. Eles iam lá e faziam o trabalho religioso, pensando neles. Pensando neles. Eles mesmos não passavam fome, mas talvez as viúvas que eles exploravam passavam fome. É isso, por isso que Jesus falou, ai de vocês, hipócritas. Hipócritas. Eu não sei se vocês estão me compreendendo. Vamos lá, hoje, pessoal, a gente está se estendendo um pouquinho, mas hoje é sexta-feira. É ou não é verdade? A gente vai falar aqui e já vamos terminar. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Quer dizer, eles traziam pessoas, convertiam aquelas pessoas à seita dos fariseus, para que elas praticassem aquilo que eles falavam. Eles queriam impor às pessoas uma doutrina e ensinavam errado e queriam converter as pessoas para que elas fizessem da mesma forma, para que elas defendessem as ideias deles. Mas em vez de ajudar, olha o que diz. E depois de o ter desfeito, eles conseguiam fazer. O fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ou seja, eles tinham que ser denunciados por Jesus. E hoje não é diferente. Hoje não é diferente. Se você observar, você pode abrir os seus olhos. Eu não posso, por exemplo, ver as coisas acontecendo e ser cego para aquilo que está acontecendo. Essa é a verdade. Eu não posso olhar para as coisas que estão sucedendo e se as coisas estão erradas, eu não posso ser cego ao ponto de ignorar aquilo ali que está errado. Pelo contrário, eu tenho que entender. Por isso que tem uma coisa que eu tenho que sempre guardar no meu coração. Volto a dizer, a simplicidade de Cristo. Deixa eu ver aqui se Jesus ensinou isso aqui. Deixa eu ver aqui se o que eu estou aprendendo é aquilo que Jesus ensinou ou é um fermento dos fariseus. Porque eu não quero ser um filho do inferno. Eu não quero me tornar um filho do inferno porque eu aprendi as coisas erradas, fui negligente, não atentei para o Evangelho de Cristo, aprendi de uma forma errada e estou fazendo as coisas da forma errada. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, hoje são poucas as igrejas que pregam a palavra de Deus verdadeiramente, sem fermento. Sem fermento. Hoje são poucas as igrejas, poucas, e poucos os homens que levam as pessoas ao verdadeiro evangelho. Hoje são poucas as igrejas que estão preocupadas com o bem-estar do povo, com a salvação das almas. São poucas as igrejas que estão preocupadas em salvar as almas. A gente tem que olhar para isso. Nós vivemos tempos difíceis, dias difíceis, e você e eu, nós temos, eu como um servo que está à frente de um trabalho, eu tenho a obrigação de seguir a simplicidade daquilo que Jesus ensinou. De não querer a glória para mim, de não querer ser elogiado, de não querer ser exaltado, de não querer sentar nas primeiras cadeiras, de não querer ser visto pelas pessoas como mestre, de não querer ser a estrela da igreja, de não querer ser aquela... Eu posso até ter a admiração e o respeito das pessoas, porque isso é normal, mas eu não posso permitir que as pessoas me tratem como se eu fosse, como que eu posso dizer? Como se eu fosse um Deus.
ao ponto de respeitarem mais as doutrinas e mais aos homens do que propriamente ao Senhor Jesus. Essa é a verdade. Então você abre os seus olhos, examine-se, examine até mesmo o lugar que você está buscando a Deus. Isso não é pecado. Não é pecado você ver o lugar, você examinar o lugar que você está buscando a Deus. Porque é a sua salvação, é a sua vida eterna. É a sua vida eterna, é a sua salvação. Então é a minha salvação. Eu não posso perder essa oportunidade, essa chance que Deus está me dando. Eu tenho que olhar para a minha vida e eu tenho que ver o que eu estou comendo. Porque o que estão te ensinando é o que você está comendo. E se a comida ela é estragada, então ela vai fazer estrago em você. E eu tenho que analisar. E a gente não pode ter receio de falar sobre essas coisas. Sobre essas coisas. Então, eu queria fazer uma oração para que você pudesse abrir os seus olhos. E para que você pudesse, na simplicidade do seu coração, depois você ler com calma, tá? Depois, outro dia, a gente vai pegar um dia aqui para continuar falando dos ais que Jesus falou para esses homens, tá? E esses homens que existiram no passado, hoje também existem. Hoje também existe. Existem trabalhos que são feitos por... Vou falar, tá? Existem trabalhos. Existem líderes religiosos e trabalhos de igreja que são feitos por hipócritas, condutores de cegos, insensatos, cegos, filhos do inferno, que estão à frente de trabalhos religiosos, por serpentes, por raça de víboras, por loucos, ou seja, falsos humildes. Existem trabalhos hoje, no meio das muitas igrejas que existem por aí, existe, na liderança dessas igrejas, existe esse tipo de gente. Não é no povo, não. Porque eu já te falei desde o princípio, as pessoas são sinceras. As pessoas estão buscando um lugar para se aproximar de Deus. Então elas saem das suas casas e vão nas igrejas. Mas eu tenho que ver, ver se o que está sendo ensinado está de acordo com a palavra de Deus. Tá bom, gente? Tá certo? Deixa eu ver aqui se o que está escrito está de acordo. Se está, siga. Siga a Jesus. Tenha Jesus como mestre. Meu pastor é o meu mestre. Não. O meu bispo é o meu mestre. Não. O seu mestre. Se você é um cristão, o seu mestre é o Cristo. É o Senhor Jesus. O meu pai é Deus. O meu pai é Deus. Eu sou filho de Deus. Você tem que ser filho, filha de Deus. Tá bom, pessoal? Então a gente vai fazer a oração. Gente, desculpa, a gente hoje fez o dobro do tempo. Geralmente vocês sabem que eu faço sempre 30 minutos aqui, mas hoje eu quis me estender mais para que a gente falasse um pouco dessa censura de Jesus, porque os fariseus, os escribas, nele foi onde Jesus encontrou muito mais o orgulho, ao ponto deles rejeitarem totalmente o ensino da palavra. E quando a gente vai corrigir esse tipo de gente, você pega um líder religioso desse aí e fala que determinadas coisas que eles fazem nas igrejas deles está errado. Eles não aceitam. Eles são orgulhosos. Fala para eles que a maneira que eles pedem a oferta e que leva as pessoas a darem a oferta na igreja deles, fala para eles que está errado. Fala para eles que constranger as pessoas é errado. Fala para ele que os métodos que eles usam para manter as igrejas deles, os impérios que existem, porque hoje as igrejas, tem igrejas que são verdadeiros impérios. Estou falando aqui de uma forma geral.
Fala para esse líder que a maneira que ele usa para tirar as ofertas das pessoas, para manter o seu império, para manter as suas riquezas, fala para eles que é errado. Fala para eles que é errado. Sabe o que eles vão dizer? Vão falar que você tem demônio. Vão falar que você, igual Jesus falaram, você é usado por Belzebu. Eles não vão aceitar vocês. Vão te odiar. Vão dizer que você está mal, que você está caído. Vão dizer que você está mal espiritualmente, que você está tendo maus olhos. Ainda que você abre a Bíblia e esfregue na cara deles, assim, ó, esfrega assim, ó, esfrega a palavra na cara deles. Eles vão dizer que você está fora do espírito. Essa é a verdade. Por isso, meu amigo, sai fora. Sai fora, porque se você aprende o que é errado, pode ter certeza que você vai ser 2 vezes pior do que ele. Por quê? Porque Jesus está ensinando a maneira certa e você não quer aprender. Sai fora. Aproveita que Jesus ainda não voltou. Aproveita que ele está no vinde a mim. Ele está dizendo, vinde a mim. Vinde para o meu evangelho. Vinde para a minha simplicidade. Vinde para aquilo que eu ensino. Venha até a mim porque o que eu falo é simples e salva. Mas cuidado com esse tipo de gente. Porque falar a verdade para essas pessoas é igual querer ensinar papagaio velho a falar. Ele não fala. Não vai falar. Papagaio velho, se não aprendeu quando novo, assim são os fariseus. Não aceita que ninguém ensine a eles a verdade. Gente, vamos orar. Desculpa que eu já demorei. Meu Deus, em nome de Jesus. Meu Pai, o Senhor disse para os discípulos para que eles, meu Pai, tomassem cuidado para não ser como aqueles homens, para não serem hipócritas, para não quererem a glória para si, para não fingirem ser alguém santo. O Senhor falou para eles, meu Pai, se vocês falam, vocês têm que fazer. Vocês têm que viver o que vocês pregam e não serem hipócritas. O Senhor mostrou para a multidão, o Senhor mostrou para todos como que deveria ser o papel de um líder e como que o povo tinha que se comportar. E o Senhor também falou duramente àqueles homens, ainda que eles não aceitaram, mas o Senhor falou, meu Pai, para eles. E a verdade tem que ser falada. Então, meu Deus, em nome de Jesus, que nós estejamos atentos, porque a tua vontade, nós não estamos aqui para ser polêmicos, ou para falar disso ou do aquilo, nós estamos falando da tua palavra. Estamos falando da tua palavra e de acordo com o que a gente tem visto nesse mundo de hoje, meu Pai. Essa é a verdade. Se cumpre o que está escrito. Tem se cumprido o que está escrito. Então, que aqueles, meu Pai, que verdadeiramente anunciam o teu evangelho, na simplicidade de Cristo, que estes sejam guardados, protegidos. Meu Pai, que as pessoas que querem aprender com sinceridade o teu evangelho, que elas sejam abençoadas, que elas sejam honradas pelo Senhor. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, cada dia que passa tem sido mais difícil se manter na tua simplicidade, mas que o Senhor nos dê essa condição de ser humildes de coração, porque o Senhor encontrou, o Senhor veio para os que eram seus, mas os que eram seus rejeitaram o Senhor por causa do orgulho. Por causa do orgulho, preferiram conservar as tradições, a religiosidade, as suas ideologias, do que aceitar aquilo que o Senhor estava fazendo. Oh, meu Pai, tenha misericórdia de nós, para que possamos ouvir e praticar sua palavra. Meu Deus, tenha misericórdia de mim, para que eu possa sempre praticar aquilo que eu prego, aquilo que eu anuncio. É isso que eu quero. Se é isso que o Senhor espera de mim ou dessa pessoa, então que assim seja. Por favor, é o que eu te peço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não permita que nós sejamos hipócritas e nem fariseus, mas que sejamos humildes para que nós venhamos brilhar diante de Ti
e para que venhamos glorificar o teu nome. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe a todos para que possam ser abençoados por ti. E você que crê na palavra de Deus, diga assim seja. Graças a Deus. Amém. Gente, a gente vai terminando aqui a nossa série, O Brilho da Humildade. E eu espero que nessas 3 partes, né, que você possa tirar proveito para si. Tá bom? Quem quiser ver depois de novo os vídeos, vejam, mas guarda isso no seu coração. Eu posso dizer e afirmar que esses fariseus foram os homens mais orgulhosos da terra. Mais orgulhosos da terra. E perderam a maior riqueza que Jesus oferece para a gente, que é a salvação. Essa é a verdade. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês. E domingo a gente volta aqui, 18 horas, no trabalho online. E você que está aqui na Ilha da Madeira, você pode estar conosco na Rua dos Netos, no número 69, ali na sala de conferências do Hotel Orquídea, tá certo? E nós estamos também nos preparando para o dia do Vinde a Mim, que vai ser feito tanto online, 18 horas, para quem está longe, como também ali na sala de conferência ali do Hotel Orquídea. Vai ser um dia onde Deus vai fazer o que Ele tem que fazer na vida daqueles que venham até Ele, segundo a necessidade de cada pessoa. Quem chegar a Jesus sem paz, vai receber paz. Quem chegar doente, Jesus vai curar. Se chega doente com fé. Quem chegue triste, Jesus vai alegrar. Quem chegue caído, Jesus vai levantar. Quem chegue enfraquecido, Jesus vai fortalecer. A gente vai estar falando mais sobre esse dia tão especial, dia 3 de novembro, que é o dia do Vinde a Mim, aonde Jesus está chamando a todos aqueles que estão necessitados, cansados, sobrecarregados, destruídos. Você que está longe, convida uma pessoa para participar dessa live de domingo, 18 horas, que vai ser o domingo, dia 3, 18 horas, para participar. Vai ser o dia do Vinde a Mim. Se você aceitar esse chamado de Deus, pode ter certeza que coisas grandes vão acontecer com você, tá bom? E se você que está assistindo quer ajudar a gente nesse trabalho missionário que a gente tem feito, com as suas ofertas voluntárias, se você tem vontade, desejo e prazer de ajudar na obra de Deus, contribuir com suas ofertas. Tem pessoas que são dizimistas, fazem isso com alegria, de uma forma espontânea, porque querem fazer. Outros ajudam com contribuições, com ofertas voluntárias, fazem isso de coração, não se sentindo constrangidos ou obrigados a fazê-los, ou ameaçados a fazer. Mas quem faz, faz de coração. Então, se você quiser, a gente tem aqui pela internet, a gente manda para você os dados, que é uma postagem que a gente manda para você, tem o número da conta, tem as informações do envio. Se você quiser fazer isso e ajudar a gente nesse trabalho, ajude. Porque nós colocamos anúncios pagos pela internet para divulgar a palavra de Deus e temos um gasto com isso. E nós também temos aqui a sala que nós alugamos e pagamos um valor, né, para alugar essa sala, para ali fazer as reuniões. Então, se você quer apoiar esse trabalho futuramente, a gente vai fazer o trabalho missionário, as visitas nas cidades, levando a palavra de Deus, e a gente também tem os gastos de transporte, de tudo isso. Então, se você deseja, você diz, bispo, eu acredito no trabalho que vocês da Igreja Cristã Nosso Rei estão fazendo. Então, se você quiser ajudar, contribuir de uma maneira voluntária, faça de coração, porque Deus, Ele vai abençoar você, tá bom? Mande uma mensagem, se você escreve aí no comentário, bispo, eu quero ajudar. Quem quer ajudar, você escreve eu quero, que eu vou entender que você está pedindo que a gente mande para você esses dados. E eu vou mandar para você em privado o número da conta e os dados para você fazer o seu envio. Tá bom, gente? Então tá certo. Vamos viver a fé, praticar a palavra, vamos fazer o que está escrito. E vamos cuidar do nosso coração para que a gente se mantenha no Evangelho de Cristo. Um abraço para todos vocês que estão conectados aí.
Obrigado pela sua participação e que Deus abençoe a todos. Mais uma vez eu te peço desculpa pelo tempo de hoje, mas eu acreditava que esse tema a gente tinha que falar um pouquinho mais para não ficar nenhuma sombra de dúvida e para que a gente pudesse entender melhor da palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, as referências estão aí, Mateus capítulo 23, do versículo 1 ao 12, depois do 13 ao 15, eu li. E se você quiser continuar lendo, você pode ler e estudar a palavra de Deus. Leia a Bíblia, seja fiel a Cristo e se prepare, porque o nosso Senhor está voltando e quer encontrar a sua igreja pura e preparada. Um abraço, gente, fique com Deus e até domingo. Tchau, tchau.